Gênesis 1. As origens do mundo e da humanidade. 1. Da criação ao dilúvio. 1. A obra dos 6 dias. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Ora, a terra estava vazia e vaga. As trevas cobriam um abismo. E um sopro de Deus agitava a superfície das águas. Deus disse: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa, e Deus separou a luz e as trevas. Deus chamou a luz dia, e às trevas noite. Houve uma tarde e uma manhã, primeiro dia. Deus disse: haja um firmamento no meio das águas, e que ela separe as águas das águas. E assim se fez. Deus fez o firmamento que separou as águas que estão sobre o firmamento das águas que estão acima do firmamento. E Deus chamou ao firmamento céu. Houve uma tarde e uma manhã, segundo dia. Deus disse: que as águas que estão sobre o céu se reúnam num só lugar, e que apareça o continente. E assim se fez. Deus chamou o continente terra, e a massa das águas mares. E Deus viu que isso era bom. Deus disse: que a terra verdeje de verdura, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem sobre a terra, segundo sua espécie, frutos contendo sua semente. E assim se fez. A terra produziu verdura, ervas que dão semente, segundo sua espécie, árvores que dão, segundo sua espécie, frutos contendo sua semente. E Deus viu que isso era bom. Houve uma tarde e uma manhã, terceiro dia. Deus disse: que haja luzeiros no firmamento do céu para separar o dia e a noite, que eles sirvam de sinais tanto para as festas quanto para os dias e os anos, que sejam luzeiros no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim se fez. Deus fez os 2 luzeiros maiores, o grande luzeiro como o poder do dia e o pequeno luzeiro como o poder da noite, e as estrelas. Deus os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, para comandar o dia e a noite, para separar a luz e as trevas. E Deus viu que isso era bom. Houve uma tarde e uma manhã, quarto dia. Deus disse: fervilhem as águas, um fervilhar de seres vivos, e que as aves voem acima da terra, sob o firmamento do céu. E assim se fez. Deus criou as grandes serpentes do mar e todos os seres vivos que rastejam, e que fervilham nas águas segundo sua espécie, e as aves aladas segundo sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Deus os abençoou e disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a água dos mares, e que as aves se multipliquem sobre a terra. Houve uma tarde e uma manhã, quinto dia. Deus disse: que a terra produza seres vivos segundo sua espécie, animais domésticos, répteis e feras segundo sua espécie. E assim se fez. Deus fez as feras segundo sua espécie, os animais domésticos segundo sua espécie, e todos os répteis do solo segundo sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, como nossa semelhança, e que eles dominem sobre os peixes do mar, as aves do céu, os animais domésticos, todas as feras e todos os répteis que rastejam sobre a terra. Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus, ele o criou. Homem e mulher, ele os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a. Dominai sobre os peixes do mar, as aves dos céus e todos os animais que rastejam sobre a terra. Deus disse:
Eu vos dou todas as ervas que dão semente, que estão sobre toda a superfície da terra, e todas as árvores que dão semente. Isso será o vosso alimento. A todas as feras, a todas as aves do céu, e a tudo que rasteja sobre a terra, e que é animado de vida, eu dou como alimento toda a verdura das plantas. E assim se fez. Deus viu tudo o que tinha feito e era muito bom. Houve uma tarde e uma manhã, sexto dia. Assim foram concluídos o céu e a terra, com todo o seu exército. Deus concluiu no sétimo dia a obra que fizera, e no sétimo dia descansou depois de toda a obra que fizera. Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, pois nele descansou depois de toda a sua obra de criação. Essa é a história do céu e da terra quando foram criados. A formação do homem e da mulher. No tempo em que Yahvé, Deus, fez a terra e o céu, não havia ainda nenhum arbusto dos campos sobre a terra, e nenhuma erva dos campos tinha ainda crescido, porque Yahvé, Deus, não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para cultivar o solo. Entretanto, um manancial subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então Yahvé, Deus, modelou o homem com a argila do solo. Insuflou em suas narinas um hálito de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Yahvé, Deus, plantou um jardim em Éden, no Oriente, e aí colocou o homem que modelara. Yahvé, Deus, fez crescer do solo toda espécie de árvores formosas de ver e boas de comer, e a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Um rio saía do Éden para regar o jardim, e de lá se dividia formando 4 braços. O primeiro chama-se Fisson, rodeia toda a terra de Évila, onde há ouro. É puro o ouro dessa terra, na qual se encontra o bidélio e a pedra de ônix. O segundo rio chama-se Gion, rodeia toda a terra de Cuque. O terceiro rio se chama Tigre, corre pelo oriente da Assíria. O quarto rio é o Eufrates. Yahvé, Deus, tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Yahvé, Deus, deu ao homem este mandamento: podes comer de todas as árvores do jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, terás que morrer. Yahvé, Deus, disse: não é bom que o homem esteja só. Vou fazer um auxiliar que lhe corresponda. Yahvé, Deus, modelou então do solo todas as feras selvagens e todas as aves do céu, e as conduziu ao homem para ver como ele as chamaria. Cada qual devia levar o nome que o homem lhe desse. O homem deu nomes a todos os animais, às aves do céu e a todas as feras selvagens, mas para o homem não encontrou auxiliar que lhe correspondesse. Então Yahvé, Deus, fez cair um torpor sobre o homem, e ele dormia. Tomou uma de suas costelas e fez crescer carne em seu lugar. Depois da costela que eu tirara do homem, Yahvé, Deus, modelou uma mulher e a trouxe ao homem. Então o homem exclamou: esta sim é osso dos meus ossos, é carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque foi tirada do homem. Por isso, um homem deixa seu pai e sua mãe, se une à sua mulher, e eles se tornam uma só carne. Ora, os dois estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. 3. Capítulo 3. O relato do paraíso.
A serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos, que Yahvé, Deus, tinha feito. Ela disse à mulher, então Deus disse, vós não podeis comer de todas as árvores do jardim? A mulher respondeu à serpente, nós podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, dele não comereis, nele não tocareis, sob pena de morte. A serpente disse então à mulher, não morrereis. Mas Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e vós sereis como deuses, versados no bem e no mal. A mulher viu que a árvore era boa ao apetite e formosa à vista, e que essa árvore era desejável para adquirir discernimento. Tomou-lhe do fruto e comeu. Deu-o também a seu marido, que com ela estava, e ele comeu. Então abriram-se os olhos dos dois e perceberam que estavam nus. Entrelaçaram folhas de figueira e se cingiram. Eles ouviram o passo de Yahvé, Deus, que passeava no jardim à brisa do dia, e o homem e sua mulher se esconderam da presença de Yahvé, Deus, entre as árvores do jardim. Yahvé, Deus, chamou o homem. Onde estás? Disse ele. Ouvi teu passo no jardim, respondeu o homem. Tive medo porque estou nu e me escondi. Ele retomou. E quem te fez saber que estavas nu? Comestes então da árvore que te proibi de comer? O homem respondeu, a mulher que puseste junto de mim me deu da árvore, e eu comi. E Yahvé Deus disse à mulher, que fizeste? E a mulher respondeu, a serpente me seduziu, e eu comi. Então Yahvé Deus disse à serpente, por que fizeste isso? És maldita entre todos os animais domésticos e todas as feras selvagens. Caminharás sobre teu ventre e comerás poeira todos os dias de tua vida. Porém hostilidade entre ti e a mulher, entre tua linhagem e a linhagem dela. Ela te esmagará a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. A mulher, ele disse, multiplicarei as dores de tuas gravidezes. Na dor darás à luz filhos. Teu desejo te impelirá ao teu marido, e ele te dominará. Ao homem ele disse, por que escutaste a voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te proibira comer? Maldito é o solo por causa de ti. Com o sofrimento dele te nutrirás todos os dias de tua vida. Ele produzirá para ti espinhos e cardos, e comerás a erva dos campos. Com o suor do teu rosto comerás teu pão, até que retornes ao solo, pois dele foste tirado. Pois tu és pó, e ao pó tornarás. O homem chamou sua mulher, Eva, você é a mãe de todos os viventes. E Yahvé, Deus, fez para o homem e sua mulher túnicas de pele e os vestiu. Depois disse Yahvé, Deus, se o homem já é como um de nós, versado no bem e no mal, que agora ele não estenda a mão e colha também da árvore da vida, e coma e viva para sempre. E Yahvé, Deus, o expulsou do jardim do Éden para cultivar o solo de onde fora tirado. Ele baniu o homem e colocou diante do jardim de Éden os querubins e a chama da espada fulgurante, para guardar o caminho da árvore da vida. 4. Caim e Abel. O homem conheceu Eva, sua mulher. Ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse, adquiri um homem com a ajuda de Yahvé. Depois ela deu também à luz Abel, irmão de Caim. Abel tornou-se pastor de ovelhas, e Caim cultivava o solo. Passado o tempo, Caim apresentou produtos do solo em oferenda a Yahvé. Abel, por sua vez, também ofereceu as primícias e a gordura de seu rebanho. Ora, Yahvé agradou-se de Abel
e de sua oferenda, mas não se agradou de Caim e de sua oferenda. E Caim ficou muito irritado e com o rosto abatido. E Yahvé disse a Caim: Por que estás irritado e por que teu rosto está abatido? Se estivesse bem disposto, não levantarias a cabeça? Mas se não estás bem disposto, não jaz o pecado à porta como animal aquado que te espreita. Podes acaso dominá-lo? Entretanto, Caim disse a seu irmão Abel: Saiamos. E como estavam no campo, Caim se lançou sobre seu irmão Abel e o matou. E Yahvé disse a Caim: Onde está teu irmão Abel? Ele respondeu: Não sei. Acaso sou guarda do meu irmão? E Yahvé disse: Que fizeste? Ouço o sangue de teu irmão no solo clamar para mim. Agora és maldito e expulso do solo fértil que abriu a boca para receber de tua mão o sangue de teu irmão. Ainda que cultives o solo, ele não te dará mais seu produto. Serás um fugitivo errante sobre a terra. Então Caim disse a Yahvé: Minha culpa é muito pesada para suportá-la. Vê, hoje tu me banes do solo fértil. Terei de ocultar-me longe de tua face, e serei um errante fugitivo sobre a terra. Mas o primeiro que me encontrar me matará. E Yahvé lhe respondeu: Quem matar Caim será vingado 7 vezes. E Yahvé colocou um sinal sobre Caim, a fim de que não fosse morto por quem o encontrasse. Caim se retirou da presença de Yahvé e foi morar na terra de Nod, a leste do Éden. A descendência de Caim. Caim conheceu sua mulher, que concebeu e deu à luz Enoque. Tornou-se um construtor de cidade, e deu à cidade o nome de seu filho Enoque. A Enoque nasceu Irade, e Irade gerou Maviael, e Maviael gerou Matusael, e Matusael gerou Lameque. Lameque tomou para si 2 mulheres. O nome da primeira era Ada, e o nome da segunda Sela. Ada deu luz a Jabel. Ele foi o pai dos que vivem sob tenda e têm rebanhos. O nome de seu irmão era Jubal. Ele foi o pai de todos os que tocam lira e charamela. Sela, por sua vez, deu à luz Tubal-Caim. Ele foi o pai de todos os laminadores em cobre e ferro. A irmã de Tubal-Caim era Noema. Lameque disse às suas mulheres, Ada e Sela: Ouvi minha voz. Mulheres de Lameque, escutai minha palavra. Eu matei um homem por uma ferida, uma criança por uma contusão. É que Caim é vingado 7 vezes, mas Lameque 77 vezes. 7 seus descendentes. Adão conheceu sua mulher, ela deu luz a um filho e lhe pôs o nome de Sete, porque disse ela: Deus me concedeu outra descendência no lugar de Abel, que Caim matou. Também a Sete nasceu um filho, e ele lhe deu o nome de Enós, que foi o primeiro a invocar o nome de Yahvé. Capítulo 5. Os patriarcas anteriores ao dilúvio. Eis o livro da descendência de Adão. No dia em que Deus criou Adão, ele o fez à semelhança de Deus. Homem e mulher, ele os criou, abençoou-os e lhes deu o nome de homem no dia em que foram criados. Quando Adão completou 130 anos, gerou um filho e a sua semelhança, com sua imagem, e lhe deu o nome de Sete. O tempo que viveu Adão depois do nascimento de Sete foi 800 anos, e gerou filhos e filhas. Toda a duração da vida de Adão foi de 930 anos, depois morreu. Quando Sete completou 105 anos, gerou Enós. Depois do nascimento de Enós, Sete viveu 807 anos, e gerou filhos e filhas. Toda a duração da vida de Sete foi de 912 anos, depois morreu. Quando Enós completou 90 anos, gerou Cainã. Depois do nascimento de Cainã, Enós viveu 815 anos e gerou filhos e filhas. Toda a duração da vida de Enós foi de 905 anos, depois morreu. Quando Cainã completou 70 anos, gerou Malaleel. Depois do nascimento de Malaleel,
Cainã viveu 840 anos e gerou filhos e filhas. Toda a duração da vida de Cainã foi de 910 anos, depois morreu. Quando Malaléu completou 65 anos, gerou Jarede. Depois do nascimento de Jarede, Malaléu viveu 830 anos e gerou filhos e filhas. Toda a duração da vida de Malaléu foi de 895 anos. Depois morreu. Quando Jarede completou 162 anos, gerou Enoque. Depois do nascimento de Enoque, Jarede viveu 800 anos e gerou filhos e filhas. Toda a duração da vida de Jarede foi de 962 anos. Depois morreu. Quando Enoque completou 65 anos, gerou Matusalém. Enoque andou com Deus. Depois do nascimento de Matusalém, Enoque viveu 300 anos e gerou filhos e filhas. Toda a duração da filha de Enoque foi de 365 anos. Enoque andou com Deus, depois desapareceu, pois Deus o arrebatou. Quando Matusalém completou 187 anos, gerou Lameque. Depois do nascimento de Lameque, Matusalém viveu 782 anos e gerou filhos e filhas. Toda a duração da vida de Matusalém foi de 979 anos. Depois morreu. Quando Lameque completou 182 anos, gerou um filho. Deu-lhe o nome de Noé, porque disse ele: Este nos trará em nossas tarefas e no trabalho de nossas mãos uma consolação tirada do solo que Yahvé amaldiçoou. Depois do nascimento de Noé, Lameque viveu 595 anos e gerou filhos e filhas. Toda a duração da vida de Lameque foi de 777 anos, depois morreu. Quando Noé completou 500 anos, gerou Sem, Cã e Jafé. Eu vou dar uma pausa aqui e vou fazer um compilado dessa genealogia num texto, num papel. Eu acho que é bem interessante enxergar isso de forma mais mapeada, né? Então vou dar uma pausa aqui e a gente continua nesse mapeamento.